Content Marketing World é o mais importante evento de marketing de conteúdo do mundo. Ele é organizado pelo Content Marketing Institute e ocorre todo mês de outubro na cidade de Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Em 2020, por conta da pandemia do coronavírus, ele acabou engrossando o caldo dos eventos online, mas cumpriu seu papel de reunir mais de 100 conferências sobre temas como criatividade, inovação, estratégia, produção de conteúdo, geração de demanda, conversão de leads, sales enablement, SEO, social media e outros pontos. Nós, do Conversa B2B, costumamos comparecer ao encontro pessoalmente, mas dessa vez acompanhamos tudo isso direto das telas dos nossos computadores aqui no Brasil. Selecionamos os principais keynotes do evento e hoje trazemos os principais destaques do CMW para vocês, nossos heróis do B2B. Todo mundo sabe o que é conteúdo prático, mas o que é conteúdo transformador? Qual a diferença entre experts e visionários? Qual é o poder do verdadeiro em meio a tanta informação e tanta distração? Será que o seu conteúdo tem propósito? E qual o papel das métricas nessa conversa toda? Hoje vamos comentar todos esses tópicos. Eu sou a Renata Delia, estou aqui mais uma vez com o Juliano Dutini. E aí, Gil? Olá, pessoal. Olá, ouvintes. Vamos destrinchar um pouco isso aí. E Guilherme Esboarim. E aí, Gui? Olá, pessoal. Tudo bem? Eles são sócios da Conversa Tech. Aproveite e siga-nos na sua plataforma de streaming favorita e acompanhe nossos novos episódios a cada 15 dias. Conta pra gente o que achou colocando as suas estrelinhas nesse episódio lá no iTunes. Aproveite, comente e compartilhe esse episódio. Assine também a nossa newsletter mensal e gratuita Conversa B2B e confira nossos blog posts no site conversa.tech. E se você quiser sonhar com os nossos rostinhos angelicais, acesse o canal Conversa B2B no YouTube e confira os vídeos das gravações dos episódios do nosso podcast. Para começar esse episódio especial sobre o CMW 2020, vou pedir para o Juliano e para o Guilherme falarem do evento de forma geral. Inclusive, o Juliano esteve em Cleveland no ano passado, né, em 2019, ele viu as palestras do ano passado. Se ele puder compartilhar com a gente aí o que mudou, o que foi diferente de lá para cá, vou aproveitar e vou abrir com o Juliano. Legal. Verdade. Eu também estava com essa expectativa de entender como é que essa lógica se daria, até porque grandes eventos também é uma chance de você aprender como conduzir esse conteúdo nesse outro formato e tal. E me chamou a atenção, eu achei que talvez ele fosse mais curto e tudo mais. Ele respeitou exatamente o padrão do ano passado, tanto em quantidade de dias e imagino que em quantidade de palestrantes também, porque as trilhas, que até você mencionou na abertura, foram mantidas. Então você tem o main stage, né, as principais palestras, que foram as que a gente especificamente vai tratar nesse episódio, mas também tem as trilhas. Essas trilhas estão todas mantidas com todos os conteúdos alocados lá tal. E a gente percebe que teve esse esforço de manter exatamente o mesmo formato e o mesmo padrão. O que sim diferencia muito de uma para outra é a capacidade, me dá a sensação de que, cara, o palestrante teve que se virar com a produça dele lá para fazer com que o conteúdo ficasse interessante. Porque, de fato, ficar lá, né, não é um webinar, é um super evento tal, e quando você assiste pessoalmente, tem o impacto, tem as perguntas, as interações diretas ali, olho no olho, né? Tem uma preparação dos slides que você acompanha. Essa é uma dinâmica muito diferente, que eu acho que o ambiente também, todo preparado, claro, né? O palco, tudo. E a gente viu grandes palestrantes fazendo grandes produções e alguns bons palestrantes misturando um pouco de uns conteúdos, usando vídeos que eles já tinham, enfim, tentando montar algo que mantivesse o nível. Em geral, eu gostei do nível bastante. A mensagem é muito forte, continua sendo forte, mas eu acho que perde bastante o impacto
vendo, até eu tive palestras que eu assisti ao vivo lá e vi aqui, tem gente que perde, ou o formato perdeu um pouco o impacto do palestrante, especialmente dos maiores, tal, né? Onde a expectativa às vezes é maior. E você, Guilherme? A galera que é mais showman, né, acaba sentindo um pouco, showman do ao vivo ali, pode sentir um pouco o impacto de ter que fazer digital. Mas alguns entregaram umas experiências muito boas, assim, a gente vai até comentar o Andrew Davis, por exemplo, o cara fez uma apresentação online, o cara entregou com primazia uma palestra online, fugiu completamente dos formatos convencionais, a gente, né, vai falar dele já. Mas, bom, eu não tinha visto ao vivo, então essa parte eu não consigo comparar, mas achei bem legal. É bastante conteúdo, sim, diferente do Inbound de 2020, que eles deram uma enxugada, o CM World conseguiu entregar o mesmo volume de conteúdo, e é bastante coisa, tanto é que eles deixam por 6 meses aí o acesso à plataforma, então o que dá até um pouco de tranquilidade, você sabe que você vai conseguir ver tudo, caso você queira ver tudo, né, então... Isso eu acho que é uma vantagem de estar com o evento em formato digital, on demand, numa plataforma digital. Porque lá, estando lá, Gui, até isso, você faz as suas escolhas como qualquer grande evento e vai seguindo a trilha tal. Você está lá numa palestra que você acha que, putz, não está indo como você esperava, você já tem o plano B. Você sai da sala correndo, entra na outra para tentar otimizar o seu tempo e tudo mais. Rola esses dilemas no evento. Você está no evento, cara, puta, tem 3 palestras que eu queria ver rolando ao mesmo tempo. E agora? E aí, geralmente, a lei de Murphy funciona bem nesse caso e você pega a mais fraca. Puta, perdi a outra, tal. Então, nesse caso, você fica mais tranquilo. O evento, ele trouxe uma mensagem bastante, num todo, assim, bem provocativa, tá? Tanto é que o tema era Break the Rules. O CMI tem isso, né? De realmente convidar a galera a pensar o fora do lugar comum. Você realmente buscar o diferente, ser original. E não à toa chamou Break the Rules. Então ele realmente convida você a pensar de forma diferente o marketing de conteúdo, indo além das regras já estabelecidas e as boas práticas, tal. O que eu acho muito positivo. É importante, sim, o pessoal do marketing, né, nós todos aqui, você que está ouvindo, a gente que está aqui conversando, se provocar, tentar puxar esse limite, esse nível, subir a régua, vamos dizer. E o evento, nesse sentido, é super bacana, assim, ele realmente se propõe a isso e acho que faz com sucesso. Entrando um pouco já nas palestras, eu acho que é importante a gente começar. A gente fez uma seleção de keynotes, tá? De palestras para vocês, ouvintes, heróis do B2B. E a primeira que a gente gostaria de ressaltar é a do Joe Pulizzi, que é justamente o fundador do CMI, do Content Marketing Institute, que organiza o CM World, né? Ele é um grande anfitrião desse evento, é sempre uma das palestras mais aguardadas. E ele abriu esse evento com uma visão geral, uma retrospectiva desde outubro do ano passado, falou um pouco do que está por vir, colocou algumas tendências e novidades. Quais foram os pontos mais interessantes da conversa dele e o que chamou a atenção de cada um de vocês, garotos? Ele é a figura central do CMI, vamos dizer. E de fato, foi uma palestra bacana, assim. Ele conseguiu trazer provocações bastante positivas. E ele sempre tem um ponto, esse ponto não é novidade, mas sempre é legal falar. Ele fala bastante a respeito da importância de você construir uma audiência. Mas mais do que construir uma audiência, é construir audiência em canais proprietários. Porque, de fato, a gente vê muitas empresas que têm a sua estratégia de distribuição de conteúdo, até estratégia de conteúdo mesmo, muito focada em redes sociais, por exemplo. Então, meu canal do Facebook é onde eu mais faço negócio. Meu canal do Instagram e por aí vai. Ou no LinkedIn. E ele fala, cara, que não é o melhor caminho, porque ainda mais hoje em dia, que essas redes estão passando por uma série de questionamentos, até questões de valores, moral e tudo mais, algoritmos suspeitos e tudo mais.
você pode ter um problema da audiência passar a rejeitar alguma rede específica. Daí a importância de você estabelecer, sim, seus canais proprietários para construir sua audiência. Você pode, sim, fazer um excelente uso com resultados positivos dessas redes, mas você não pode apoiar a tua estratégia de content marketing nessas redes. Você tem que ter, na visão do Joe Pulizzi, que eu concordo, essa questão de ter seus canais proprietários, onde você realmente consiga atrair e dialogar com a tua audiência, né? Acho que esse foi o primeiro ponto, né, Gil? Que a gente até começou a... Ele é bastante firme nesse ponto há algum tempo já. Na verdade, é isso, você ser capaz de gerar o teu conteúdo e conseguir distribuir através dos seus canais e não através de redes sociais, porque aí as regras podem mudar, seu alcance muda, você investe toda a sua estratégia em construir algo dentro de um YouTube, por exemplo, e no final ele muda a regra. Eu acho que ele trouxe, eu acho que o ponto novo, assim, ou pelo menos do que eu acompanho já, aliás, dois. Ele lançou um livro gratuito que chama Corona Marketing, com uma seleção de coisas para ajudar esse momento. Então, acho que depois, quem tiver interesse, a gente deixa o link quando a gente postar esse episódio lá no site, você vai ver esse link lá, mas é um livro gratuito, tal. Eu acabei aqui numa das pesquisas vendo que ele já estava com isso disponível. De qualquer forma, americano adora cunhar termo, né? Aí o cara já criou o Corona Marketing. O Corona Marketing. Mas acho que o ponto que ele trouxe novo, ou que eu percebi como novo, é a questão da revolução que ele coloca. A nova revolução do conteúdo, é a educação. A gente tem visto, né, bastante cursos aparecendo online e tudo mais, até por conta da pandemia. Mas o ponto dele ele diz que, na visão dele, grandes empresas serão responsáveis pela educação de mais alto nível. Não digo substituindo universidades, mas a questão que ele coloca nos Estados Unidos, por exemplo, e no Brasil também não é diferente, as grandes universidades são super concorridas, as particulares são muito caras, e é um investimento enorme que você tem que fazer. E o que ele disse assim, hoje em dia, com todas as grandes universidades, todo mundo online e tudo mais, essa diferenciação acaba, né, diminuindo um pouco. Esse valor a mais que você paga para frequentar o Harvard, sei lá o que quer que seja, começa a ter menos valor. E ele acha que vai ter um espaço grande para a educação, para o conteúdo entrar, e para as grandes empresas. Inclusive, ele menciona as grandes techs. De alguma forma, a gente já vê de maneira sutil esse movimento com o Google, né, com certificação e tudo mais. Ele menciona, inclusive, uma empresa, a Schneider Electric, que com um programa importante de treinamento, em que eles já treinaram uma multidão de pessoas, e, de alguma maneira, essas empresas têm esse potencial de substituir ou, enfim, complementar, ou não necessariamente o cara, para ser bem sucedido, vai precisar fazer uma super faculdade e tal. Ele, com um college, como ele disse, e com cursos desse tipo, pode subir. E só para complementar, ele faz uma conta também do custo que essas empresas têm de contratação, né, que é alto, é super alto. Ou seja, se as empresas direcionarem esses esforços, eles vão, além de tudo, ter uma economia contratando gente já treinada. Uma das palestras mais esperadas, além da do Joe Pulizzi, foi justamente a do Andrew Davis, que o Guilherme acabou de mencionar. Ele é um dos palestrantes mais contratados do mundo, ele faz questão de dizer isso no site dele. Gosto quando a pessoa é assim. Dentro do tema do content marketing, claro, Exato. né? Exato. Falando, e a palestra dele falou basicamente sobre a diferença entre experts e visionários. Segundo eles, são times totalmente diferentes. Quais foram os principais highlights da fala dele? Aí não sei quem quer começar falando. O Guilherme, possivelmente. Pode ser. Cara, essa foi uma que eu achei a mais legal. Você fala, qual que você mais gostou? Eu, pessoalmente, foi a que eu mais gostei, foi a do Andrew Davis. Não só pela forma, tal, que eu comentei aqui, mas pelo conteúdo também, obviamente. Forma sem conteúdo não sustenta, né?
Ele começa com uma provocação bem interessante, que para alguns mercados ela tem total peso, para outros talvez não tanto, mas de maneira geral faz muito sentido, que é que existem experts em todos os lugares, né? Então, experts are in everywhere. Cara, de fato, dá uma zapeada no LinkedIn. Pega teu mercado e coloca no LinkedIn. Ele fez até uma brincadeira de especialistas em abraço. Mas eu vou pegar a conversa tech aqui como cobaia. Bota lá em especialistas em vendas, especialistas em marketing B2B, enfim. Vai ter um monte, centenas de milhares, eu arrisco dizer aqui. Então, o que acontece? Esse approach, essa questão de se posicionar como um expert, já não é mais um diferencial, tá? Então, galera, eu sou o expert no meu segmento, ótimo. Isso não é diferencial. Isso passa a ser uma condição. Hoje em dia o mercado está muito orientado a isso, a ter experts em segmentos, microsegmentos, em nichos ou em atividades específicas. E é isso. As pessoas vão descobrindo esse tipo de abordagem, esse tipo de posicionamento, e isso começa a ficar inflado. Então, assim, ser expert é condição hoje para você ser considerado num processo de compras e tudo mais. A questão que fica é, tá, então o que é o diferente, né? Que é aí que o Andrew diz que é você se posicionar como um visionário na palavra dele, nas palavras dele, que as pessoas hoje em dia, né, compram, elas não querem contratar expert, isso não é diferencial, elas querem contratar visionários que vão levar a sua empresa a outro patamar. Então, quero ter parceiros que vão me posicionar como líder, que vão me alavancar uma outra posição, a um outro nível de pensamento, que vão me posicionar realmente como uma empresa que vai transformar o seu negócio, meu amigo. E isso, de Eu fato... acho que Pode falar, o Gil. negócio que ele falou, o negócio do expert, está muito ligado, ou se você pensar como expert, quanto tempo você trabalhou com aquele tema, o que você já fez sobre aquele tema, você conhece todas as regras tal. Isso é o expert, né? O cara que estuda, conhece todas as regras, tem 10, 20 anos, 30 anos tal, tem experiência. O ponto dele é, você não precisa de nada disso para ser um visionário. A questão do visionário é a partir de uma ótica que você coloca sobre os temas. Você sai do lugar comum e passa a questionar as coisas. Ele até, a chave que ele coloca é, cara, você tem que fazer a pergunta que o Google não responde. Né? Então, se você for na linha do como fazer, como o how to, né? O Google responde tudo. O ponto é, legal, e a linha e onde o Google não responde? Né? Quem é que responde? Onde é que você consegue se colocar? E eu acho que isso é o grande lance aí do visionário. É o cara que traz olha a mesma coisa com uma ótica completamente diferente. Então, eu acho que ele até usa o exemplo de um outro palestrante que a gente vai mencionar, que é o Jay Akunzo, enfim. Que até a linha de você questionar o que já está estabelecido. O lance de ser visionário é muito uma questão de você ser questionador. Por exemplo, vou de novo usar o nosso mercado como exemplo. Por que blog posts com mais de 3.000 palavras convertem mais? Um exemplo aqui para a gente pensar. Por quê? Será que é isso mesmo? Esse tipo de questionamento e aí é o que ele fala. Você faz essa pergunta que o Google não pode responder e depois é importante você lançar uma investigação em cima disso, para ver se de fato esse entendimento comum faz sentido. Então, isso que eu acho legal, ele não só dá a provocação, como ele também dá alguns caminhos para você pegar essa trilha aí do visionário. Então é isso, primeiro, faz uma pergunta que o Google não consegue responder, que seja inclusive questionar alguma coisa que está estabelecida. Depois disso, você pode lançar uma investigação a respeito disso. É se aprofundar mesmo, fazer pesquisa, conversar com pessoas do mercado, enfim, trazer números e dados que vão te embasar nisso. O exemplo que ele usa, né, Gui, é do Jay Akunzo lá, que era um cara que teoricamente teve uma carreira, ele já era o expert e tudo mais.
até que ele inconformado, sempre um cara muito inconformado, passou a querer entender por que tinha tanto conteúdo medíocre, ruim, enfim, as pessoas insistiam em ficar criando conteúdos medíocres. Ele foi atrás das pessoas mais bem-sucedidas, das empresas mais sucedidas em marketing de conteúdo. E o que ele percebeu é que essas pessoas ou essas empresas não seguiam nenhum tipo de hack, não olhavam melhores práticas, eles simplesmente criavam algo a partir da visão deles e com isso conseguiam passaram a ser bem-sucedidos. Tal. Ele até tem um Twitter ou um blog post dele famoso que ele fala o que o blog post o segredo das pessoas, dos blogs, ou enfim, dos conteúdos, dos maiores conteúdos mais bem-sucedidos. O segredo, ele fala, sabe qual que é o segredo? Acho que é o título do... The Secret, qual o segredo? Secret. Qual o segredo? Aí o blog, ou enfim, a matéria inteira é uma linha, dizendo, o segredo é não procurar o segredo dentro de blog posts nada a ver, esquisitos como esse. Cara, não é por aí o caminho, ou seja, não tem, a questão dele não tem atalho, você tem que, construir atalhos ou buscar atalhos faz com que você chegue na mediocridade e tal. Essa é a conclusão dele, ele tem até um livro escrito sobre isso, que chama Break the Wheel, mas foi o Jay que chegou a essa conclusão e ele conta aqui a jornada como esse cara de um questionador, um cara que aprendeu todas as regras, não sei o que lá, se transforma num visionário ao investigar um ponto importante, falar com as pessoas, entrar no mundo delas, entender os motivos e falar, legal, eu já posso realmente dizer que encontrei a saída aqui. E aí ele pontua isso aí, que tem muito a ver com com o que a gente vê por aqui, né? O problema não é volume de conteúdo, o volume de conteúdo tem um monte. O problema é como ser original, autêntico e chegar na audiência. Isso. E é dito também muita questão de você tomar riscos, ter coragem. Isso é um tema que perpassa, assim. Um dos palestrantes se aprofunda mais nisso, a gente vai falar daqui a pouco. Mas é isso, é de você, obviamente, lançar uma investigação, compartilhar os seus resultados e ver de maneira muito rápida. O que funcionar, amplia, né? Aí coloca a ficha nisso. Cara, o que não funcionar, por mais que você ame isso, que você, tem um apego emocional àquilo, você tem que descartar na maior frieza do planeta. Então, é um pouco disso que o Andrew falou. Ele falou a respeito de uma matriz que é The Quest Matrix. A gente não vai conseguir dar em detalhes aqui, porque a gente tem que desenhar ela, mas que é um caminho super interessante para você planejar um conteúdo visionário, vamos dizer assim, usando as palavras dele de novo, mas que a gente pode até pensar em fazer um blog post, que me ocorreu agora, em Rei Gil, depois a gente pode... Pronto, vamos lá. Pronto, vamos próxima pauta isso, decidida sim. Já. A gente pode trazer um pouco dessa matriz que, de fato, é uma coisa que tem uma aplicação bastante prática. Você que está nos ouvindo, acompanhe as novidades, a gente vai avançar nisso e vai compartilhar com vocês. Seguir nossa newsletter é um bom caminho para acompanhar esse conteúdo. Bom, e aproveitando o gancho do que o pessoal colocou, tem um outro super especialista em conteúdo, que é o Jay Baer, da Convince and Convert. Ele também é adora dizer que é um dos palestrantes mais contratados do mundo. Eles têm que fazer um acordo. Quem é o mais contratado está disputado. Americanos também são obsessivos por rankings, então eles colocam lá o número 2, o número 3, o número 6, mas o que eu acho legal é que o Joe Pulizzi está sempre em primeiro lugar, porque a gente não pode destratar o anfitrião, né? As visitas ficam em segundo, terceiro, quarto e tal. O Jay Baer está entre os 10, e ele falou sobre uma coisa muito interessante, o conteúdo corajoso. 6 formas de se fazer notar no meio de tanto barulho. Vamos convir a essa altura do campeonato, o que mais tem é barulho, o que mais tem é conteúdo. Como é que a gente se sobressai na multidão com conteúdos, principalmente sem ter que pagar pelo impulsionamento deles, né? Nessa palestra, o Jay Baer ressaltou a necessidade de tomar certos riscos e sair da famigerada zona de conforto para entregar conteúdos realmente relevantes. Muita gente não gosta de tomar riscos, principalmente no B2B.
mas esse medo às vezes não se justifica, certo? E a gente vai descobrir por quê numa historinha que ele vai contar. A máxima, anotem aí, outra coisa que norte-americanos adoram, máximas, frases de efeito. A máxima dele é same is lame. Em tradução livre e tosca da Renata Delia Incorporations, o mais do mesmo é manco. É manco. Dando um exemplo prático daquilo que o Jay Baer chama de conteúdo corajoso, ele contou uma historinha de um corretor de imóveis no estado da Flórida que foi na contramão das práticas de marketing do seu mercado. Ele resolveu responder ao senso comum dos clientes de que corretores de imóveis custam caro e não servem para nada, e de que seria melhor cada um simplesmente vender ou comprar imóveis sem intermediação, que isso? Esses caras não fazem nada, para que eu vou pagar 6% de comissão em cima do valor do imóvel para esse cara, certo? Não quero pagar, quero fazer isso sozinho. Ele resolveu responder a essa galera com um e-book aparentemente bobo, o formato mais clássico, mais básico de todos, que é o How To. Pega essa. Como comprar e vender imóveis na Flórida sem um corretor de imóveis. Um tutorial do it yourself. Faça você mesmo, como tantos outros que existem por aí. Mais manjado impossível, certo? O famoso vai lá, fera, faz você. Vai lá, fera, faz você que você você é Flórida. Vai lá que você é muito bom, resolve aí o seu problema. Não dá certo, tá, gente? O e-book, de fato, explicava como comprar e vender imóveis da Flórida sem um corretor de imóveis. Mas esse book provou por A mais B que o procedimento todo é tão burocrático, é tão complexo, é tão cheio de detalhes, que os leitores ficaram convencidos de que era melhor contratar o intermediário e entenderam melhor o valor desse trabalho e, como o corretor não é bobo, ele colocou lá o call to action dele. Bom, olha aqui, eu já expliquei para você como é que se faz, mas está aqui o meu cartão, se você precisar de mim, me liga. Vai que você precisa, tô aqui, ó. Tô aqui, viu, querido, querida? Gerou um monte de lead com esse material corajoso e que fala a verdade, né? Gente, trazendo isso para o mercado B2B brasileiro. E aí, dá para falar real desse jeito? As empresas estão abertas a mandar real desse jeito? Assumir riscos? Porque tem riscos nesse negócio aqui. A rigor, o carinha pode, de fato, né, como a gente estava comentando antes do episódio, ser um empreendedor, falar, aí, ó, aprendi tudo, agora eu vou abrir uma corretora e vou ser concorrente desse cara, né? Ou falar, eu mesmo vou comprar, eu me resolvo aqui, eu vou comprar sozinho. Ele falar, não, é difícil pra caramba, mas eu sou Flórida, eu vou lá, eu vou comprar, eu vou vender, eu não vou pagar 6%, porque eu sou pão duro e me orgulho, e etc. E aí, gente, transportando isso para o mercado B2B e para o Brasil, o que vocês observam no dia a dia e onde vocês acham que essa prática verdadeira e corajosa se aplica? Se aplica sempre, em primeiro lugar? Olha, eu acho que sempre é complexo, né? Mas tem muita aplicação, né, Gil? Você ia falar, te cortei aqui. Não, tem, não. Eu acho que depende do posicionamento da empresa, depende do segmento que ela está, né? Mas eu acho que, em geral, a gente tem visto empresas, especialmente de software, que colocam, sei lá, cara, ó, legal, você quer controlar a sua contabilidade com planilhas, eu te disponibilizo um monte de planilhas aqui, baixa aí e tal. Teoricamente, é um produto substituto ao software que ela vende para controle para controle financeiro. Fala, tá aqui a planilha, pode fazer o melhor uso dela. O ponto é tão complexo você gerenciar tudo por uma planilha que você acaba falando, cara, quer saber o custo do cara lá, do software deles é barato. A gente tem bastante exemplo desse tipo de coisa, especialmente em software que soluciona com um custo relativamente baixo um processo que fica na mão do empreendedor, especialmente aí do B2B, e que pode ser incorporado
né, dentro de uma relação de custo melhor. Ele no começo não quer pagar, ele entende o tempo que toma dele, ele fala, cara, é melhor eu sair vender do que ficar cuidando disso. Verdade. Tem um tipo de conteúdo que eu gosto bastante também, que vai nessa linha de coragem, que é porque eu sou mais caro. Porque o negócio de ser mais caro é uma barreira, um monte de empresa. Não, pelo amor de Deus, não fala de preço, só fala do preço na 30ª reunião. Cara, às vezes não, é melhor você ter a coragem e falar a verdade logo de cara, mas explicar o porquê. Por que eu sou mais caro? Beleza, você acaba poupando o tempo de quem realmente não está disposto a pagar isso. E mais do que isso, dando os motivos, né? Qual que é o benefício de você pagar mais para mim fazer esse trabalho, para a minha empresa prestar esse serviço. Então, esse é outro exemplo que também dá para encaixar bem nesse caso aqui. Pegando um gancho nessa palestra, porque eu acho que tem uma coisa sobre conteúdo corajoso e conteúdo verdadeiro que faz um link com uma outra palestra da Luvvie Ajayi Jones, que é uma nigeriana radicada nos Estados Unidos e que vem a ser uma blogueira e influenciadora pole position em vários temas, principalmente temas de referentes à sociedade, temas raciais, feminismo, mas ela também fala de cultura, fala de moda. Ela é o que os americanos chamam de a super icon, né? Um ícone. E ela tem livros nas listas, né, em diferentes listas dos mais vendidos do New York Times. Ou seja, essa mulher é um grande sucesso de conteúdo, apesar de não fazer conteúdo exatamente dentro do contexto que a gente está falando aqui, que é o do marketing B2B, mas é certamente uma pessoa inspiradora. E ela falou do poder da verdade. Ela contou como o blog dela, que ela começou anos e anos atrás, saiu do completo nada para tal da pole position dos blogs mais lidos dos Estados Unidos sobre diversos temas. E como é que isso aconteceu, Juliano? Porque isso tem a ver justamente com o uso da verdade e o uso da autenticidade. Conta para a gente, e da coragem, que é o gancho aqui da palestra anterior do Jay Baer. Conta para a gente a história dela e por que a verdade é tão importante. Pois o que é surpreendente, o que é legal de escutar ela, claro, não tem absolutamente nada a ver com o nosso negócio B2B se a gente for ver na raiz. O que vale mencionar aqui é a inspiração que isso gera e o poder da verdade, que é um negócio que eu acredito muito. Eu acho que a verdade vende, acho que não tem nada mais forte do que a verdade para você vender. Mas só para responder a questão da origem dela, o que é surpreendente é que ela tinha um trabalho, ela chegava em casa e ela escrevia, ela simplesmente tinha o prazer de escrever e aquilo ela encarava como um hobby. E o que ela diz é, o fato daquilo ser um hobby e de eu me permitia ser 200% o que eu pensava, eu não me colocava barreiras, eu era 100% verdadeira. Teoricamente, eu estava atrás de uma situação de segurança escondida, é aquela coisa que você faz quando quando não tem ninguém olhando, como não tem ninguém vendo. E ela falou que, de repente, ela falou, cara, nossa, fui indicada a um prêmio, ganhei um prêmio. Ela não acreditava que aquilo poderia ser tão poderoso, porque ela não se preocupava, ela simplesmente era ela mesma. E aí a resposta que ela encontrou para isso foi, cara, o ponto, sabe por que ela foi tentar entender o porquê que ela tinha ganho o prêmio? Falou assim, cara, o ponto é, você fala as coisas que a gente muitas vezes não tem coragem de dizer. E de uma maneira simples. Então ela fala, cara, isso a gente encontra em todas as situações. Ela até sugere aí, trazendo um pouco para o nosso mundo, ela fala sobre em reuniões, como você se comporta em reuniões, né? Tem um tema ali que não concorda? Alguém vai falar? Tem um que não vai falar porque não quer se indispor, o outro não quer falar porque já falou 1000 vezes e não quer bancar o chato. O outro, então, sempre tem uma situação em que a verdade pode ser desconfortável. E o ponto dela é, vale a pena você ser verdadeiro. E aí, outra coisa que transporta e junta com a coragem tem a ver também, falando de serviço, falando de B2B, cara, você deixar claro, porque todo mundo se preocupa muito em dizer o que faz. Às vezes o ponto mais importante é dizer o que você não faz. Fala, cara, então, de tudo que você... Ninguém resolve todos os problemas, né, do mundo. Isso é muito comum no nosso mundo de agência. Fala, cara,
A gente faz, né, a gente é full service. Tem alguma coisa que você não faz bem, né? Eventualmente você tem que admitir quais são os seus pontos fortes e quais seus pontos fracos e qual você não faz. Então, sei lá, aqui de maneira simples a gente não atende a gente não faz projetos para B2C, nunca fez e nunca fará. É uma decisão. Tem outras, mas enfim, acho que essa é uma das mais importantes. Essa é a principal. E aí a questão a última que vale a pena mencionar as empresas têm muito medo de falar dos seus erros, né? Muitas vezes as empresas, o crescimento acontece baseado em equívocos, em coisas que vocês fizeram e não deram certo. Eu já li muito sobre isso, de que um conteúdo matador é você contar quais são as suas fraquezas, aonde você errou e o que você fez para superar. Isso ainda é bastante incomum. Alguma empresa, especialmente, ter a coragem de assumir que errou e como é que superou e como é que isso fez a empresa crescer. Resumindo, fala-se tanto de jornada do herói, mas só na teoria, porque na prática, né, é difícil você ter empresas que se colocam nessa posição do herói, da heroína, com suas quedas e com suas recuperações, com seus erros e com seus acertos, e que topam falar com franqueza disso. Se a gente observar, muitos keynote speakers desses super, hiper famosos, os mais bem pagos, os mais contratados, desses rankings norte-americanos que eles adoram, muitos deles, observem, são capazes de se colocar em papéis não só de heróis, mas em papéis de anti-heróis, né? Em papéis do garotinho mal, da garotinha má, né? E se a gente tiver uma boa história de fato, a gente consegue se apaixonar pelo garoto mal, pela garota má. A gente consegue se apaixonar pelo anti-herói. Se a gente não se apaixonasse pelo anti-herói, os The Sopranos não seriam o sucesso que são, o House não seria o enorme sucesso que é, mas quando a gente transporta isso para o universo das empresas, apesar de ter ali alguns executivos, CEOs, etc., com potencial para contar essa história, não é dariam todo mundo ótimos anti-heróis, inclusive. Não é todo mundo que abre o coração e que faz essa jornada do herói na prática. Movendo adiante, acho que tem uma palestra do outro fera que a gente citou, que é o Jay Acunzo, que o Andrew Davis citou e que o Juliano citou também em outros pontos da nossa palestra. O Andrew Davis coloca o Jay Acunzo no time dos visionários do Content Marketing, como a gente já tratou aqui, e o Jay apostou numa apresentação super emotiva, com direito à trilha sonora assim, que eu acho que ele roubou do Didi, do Criança Esperança, e etc. Rolou choro. No céu tem pão? Só faltou fazer aquele, né, todo o script do Didi, mas ele trouxe uma história de uma empresa que, segundo ele, tem propósitos reais e produz conteúdos com propósitos reais para que esses conteúdos façam sentido, tenham sucesso e conquistem audiências de verdade, né? Conquistem os corações das audiências. Tirando a musiquinha do Didi, o que a gente pode tirar de mais interessante aí do que o Jay Acunzo falou na palestra dele, Guilherme e Juliano? Na próxima a gente se batiza de novo, faz Didi, Dedé, Zacarias, Mussum. A gente pode se... Muita responsabilidade, não sei se eu estou preparado para isso. Mas teve uma parada que ele falou que me chamou bastante atenção, é de você realmente entender qual que é o propósito, olha a palavra propósito aí, galera. Qual o objetivo do seu conteúdo, né? Por que ele existe? Que diferença ele faz ou fará na vida das pessoas, tal? É basicamente uma missão editorial que ele está falando, porque a gente não pode pensar... Muitas vezes a gente pensa dessa forma, mas tem que se policiar para... O objetivo do meu conteúdo é gerar leads. Cara, isso é uma métrica para você atingir, verificar se o objetivo está sendo cumprido. Não pode ser o objetivo primário. Você tem realmente estar comprometido com as pessoas que você quer atingir.
E veja, pessoas, tá, gente? Mesmo no B2B, tá? Vamos ficar atentos de conversar com pessoas, com os profissionais que estão nas empresas. Como que a gente ajuda a vida dessas pessoas, de fato, dentro das empresas? Eu tô aterrissando isso para o B2B, tá? A primeira provocação dele é essa. É pensar a razão de existir do teu conteúdo, que diferença ela faz na vida das pessoas, seja no B2C ou seja no B2B. E isso é bastante poderoso se você conseguir realmente parar, pensar e aplicar. As métricas de venda, de leads, de registros, são os indicadores que você vai usar até para medir o sucesso desse teu propósito. E aí, Gil? O que ele coloca, o que eu sinto e da forma como ele coloca, é que assim, o conteúdo é a expressão máxima da crença, dos valores, de tudo que a empresa realmente acredita. E aí não tem... É a voz da empresa mesmo, é quando o propósito e o conteúdo estão completamente alinhados que a coisa ou que a mágica acontece. De fato, o exemplo que ele usa é muito fora do contexto, não vale a pena nem comentar muito, mas eu acho que o que ele coloca, e aí transformando como o Gui falou, isso da missão editorial. Cara, a gente... Quando você senta, tem que ter uma razão especial, né? Toda empresa hoje tem buscado isso. Eu acho que buscar o alinhamento, quem está responsável pelo marketing aí B2B das empresas, buscar esse alinhamento de propósito com a empresa e transformar, falar, cara, o editorial aqui, bicho, é o seguinte, não é para ranquear no Google, ele é também para ranquear no Google. Aliás, ranquear no Google é uma métrica. O objetivo é ser o melhor blog post, ou melhor conteúdo disponível no Brasil para esse segmento técnico que a gente atua. Pronto, isso é uma missão, isso é um objetivo. Quanto tráfego orgânico você está trazendo, quanto você cresceu mês contra mês, é uma métrica. Não tirar o olho disso. E isso, para quem, enfim, trabalhei em empresa, eu sei bastante bem como é. Isso consegue, a gente sempre fala, os programas de marketing de conteúdo têm que estar atrelados não só à geração de demanda, né? Ele também é o potencial, ele se paga, obviamente, tem que ter a geração de demanda, mas ele é muito mais, ele pode ser muito mais que isso, ele deve ser mais do que isso. Se você garante esse alinhamento interno com as diretrizes da empresa, as diretrizes estratégicas, o posicionamento dessa empresa, e você cola isso lá, garanto que o entendimento do seu CEO, eventualmente até do seu diretor de marketing, que pode ter tido um outro caminho e não entende o conteúdo como tão estratégico, você consegue mostrar para ele com poucos exemplos como isso pode ser transformador. E por último, só para não estender muito, ele também sugere, obviamente, métricas para isso. Você está dizendo que vai ser o melhor, então, cara, faça uma pesquisa, fale com a sua audiência e realmente entenda se você está atingindo esse objetivo. Então, trazer também indicadores quali é super importante. A gente fala entre nós nos nossos projetos que cara, legal, a gente está fazendo coisas incríveis, a gente tem gerado a demanda, mas a gente está fazendo muito mais do que gerar a demanda. E isso, às vezes, precisa ser trazido. Por fim, last but not least, não menos importante, acho que vale a pena a gente comentar sobre a keynote do Doug Kessler, que é fundador da Velocity Partners, é uma agência de marketing B2B gringa, tem sedes em Londres e em Nova York, e é uma agência que nos inspira muito. A gente, aqui na Conversa Tech, a gente segue esses caras já há um bom tempo e gostamos muito das palestras do Doug Kessler. Ele colocou na maior cara de pau uma prática muito importante para quem quer fazer excelentes conteúdos: roubar boas ideias. Sim, roubar é bom, mas não é plagiar, não é copiar. Copiar é feio, plagiar é errado, dá processo, não queremos isso. Mas se inspirar, seja em boas ideias criativas, seja em táticas, seja em estratégias, é bom. Como é que funciona isso na prática, Juliano? Você rouba bastante? Você é um bom ladrão? Como é que... Eu acho que todo mundo o ponto é assim, não adianta a gente... Então, vou dar um exemplo aqui fora do que foi dito.
se a gente que viu, está discutindo tudo isso, não pegar esses conceitos e adequar e transformar para incorporar no nosso dia a dia, a gente não vai aplicar ao pé da letra, né? Não adianta você ir lá e você tem que pegar conceitos, trazer para o seu dia a dia, interiorizar ele, interpretar ele, colocar a sua maneira e aí sim ir para a prática. Pensando em conteúdo e essa mesma lógica que a gente usa, o que ele inclusive incentiva dentro da agência dele cara, ó, tragam, por favor, referências de conteúdo ou coisas que vocês, cara, se apaixonaram, se bateu o olho e falou, cara, isso me pegou. Vai, investiga e traz para a gente. O que ele disse num primeiro momento, eles tinham muitos conteúdos relacionados a isso. Todo mundo trazia, vira um pouco de demonstração de como eu sou antenado, né? Aí ele falou, legal. Aí a gente evoluiu, falou, ótimo. Agora me conta, por favor. Agora vocês vão ter que trazer para entrar aqui para inscrever aqui. Você vai ter que dizer o que é que você gostou, por que você gostou, qual que foi a lógica e como a gente poderia aplicar essa mesma lógica a algum cliente nosso ou alguma coisa que está no nosso dia a dia aqui. E eu acho que essa que é a grande sacada. Não é copiar, você pode pegar, sei lá, exemplos dos mais distintos e transpor para uma realidade completamente diferente. É uma lógica já estabelecida, mas você cria uma abordagem diferente. Fazer o roubo bem sucedido, né? Porque 2 pontos de atenção roubo que ele roubo bem feito, né? Roubar direito, roubar bem. Tipo, roubo do Banco Central, aqueles roubos de... Ronald Biggs, né? O assalto do trem pagador. Do trem, de cair da cadeira. Histórias míticas. Porque ele fala que tem 2 erros aí, vamos dizer, clássicos. O primeiro é a pessoa ir lá, gostar da ideia e apresenta o que está inspirando. Fala, ó, que legal isso aqui, e parar aí. Você tem que realmente ir a fundo, que nem o Gil falou. Pega a ideia, rouba ela mesmo, vai lá, vê onde é que ela se aplica e apresenta algo, propõe algo a partir daquela ideia, daquela estrutura, daquela linha visual, enfim. Aí você pode roubar um monte de coisa. A outra é roubar do lugar certo. Então não adianta você roubar do lugar comum, ou sei lá, roubar do seu concorrente direto. Aí não. Você tem que realmente... Roubar ideia ruim. Roubar ideia ruim, puta, péssimo ladrão. Se é que alguém já não tinha roubado essa ideia de outro alguém, né? Então roubar do ladrão é perigoso. Mas também não roubar do lugar comum. Vou roubar essa ideia. O cara fez 10 dicas, eu vou fazer 20 dicas. Vou fazer 20 dicas e beleza. Tenho mais dicas que você. Ou pior ainda, meu concorrente está fazendo isso, vamos roubar a ideia e fazer, só que em vez de amarelo faz vermelho. É pior ainda. Então essa técnica de ser um ladrão bem sucedido aí exige atenção também, não é tão simples como parece. Exige atenção e essa capacidade de realização, ir lá e realmente propor algo a partir daquilo, não apenas mostrar, olha que legal essa referência, não, aprofunda, vai lá. Essa é uma discussão sobre criatividade, né? Que é você estar aberto e juntando elementos para que você tenha a sua própria identidade, a sua própria ideia a partir de um ponto. Isso fala muito sobre isso. Tem até um livro, não diria polêmico, que ele roube como um artista que conta o processo criativo de muito deles, inclusive do Picasso, que ele assume que ter roubado a história do touro. Eu não me lembro exatamente de que artista, mas ele tem um touro super famoso que ele desenhou tal, e na verdade ele mostrou, no livro tem todo o processo de como ele partiu daquela inspiração e como se transformou em algo completamente diferente. Ninguém na face da Terra vai dizer que ele roubou. Porque virou, sei lá, quatro rabiscos e aí virou o touro dele, o touro do Picasso. Aliás, um negócio que não tem nada a ver. O Doug, cara de pau que nem a gente já falou aqui, ele mostrou um vídeo que eles fizeram para Salesforce, que é um vídeo super legal, e ele mostrou da onde eles roubaram aquela ideia. Cara, quando você compara os 2 vídeos, você fala, filho da mãe, roubou a ideia mesmo. Ele roubou a estrutura nesse caso. A gente vai dar aqui, acho que é legal pra galera depois dar uma olhada nesses 2 vídeos, a gente dá o link dos 2 vídeos, que aí você vê bem esse processo de fazer o roubo bem sucedido, que ele foi muito feliz, e ele jogou ali, aí é um conteúdo de coragem, falou, roubei deste aqui, ó. Então, foi legal ver essa parte. Fala de onde tirou, né? Isso. Dá o crédito. Exatamente de onde tirou. Mas é a mesma história aqui. É a mesma história, né? Vai tentar você roubar todas as ideias e fazer dessa forma. Fica à vontade, ele pode contar que ele faz isso.
é um processo super criativo, difícil, trabalhoso. Então, eu acho que tem um pouco a ver até valorizar o trabalho, isso valoriza o trabalho, a sua capacidade de interpretar coisas que estão completamente fora do seu mundo e trazer ele para o universo B2B, que é o que ele mencionou com primazia. Queridos, estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast Conversa B2B e gostaríamos de agradecer a vocês, ouvintes, heróis do B2B, pela sua companhia. Voltamos daqui a 15 dias. Aproveita, se você gostou desse podcast, desse episódio, ouça os outros, a gente já está no 7º episódio, esperamos que você se divirta com os demais. Curta, compartilhe nas suas redes sociais, mande para pessoas que podem gostar dos temas que a gente tratou aqui. Assine a nossa newsletter Conversa B2B, ela é mensal, você não vai pagar 1 centavo por isso, portanto o risco é baixo, vamos falar a verdade. E leia também os nossos blog posts, que muitas vezes complementam aquilo que a gente trata aqui nos episódios. Tudo isso está disponível no site conversa.tech. E não se esqueça também, caso você seja uma pessoa ligada às imagens, de ver nossas carinhas bonitas, angelicais e inspiradoras no Tinder? Não no Tinder, mas no YouTube. Isso, no Tinder pessoal. Não pode? No Tinder não pode, todo mundo é casado aqui, não rola, gente. A gente é casado com casamento fechado, aí é rolo, é problema, é BO. Tamo fora. Vai dar BO. Tamo fora, gente. Valeu, Gil. Valeu, Guilherme. Valeu, pessoal. Valeu, Rê. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hasta.